Você quer começar a criar conteúdo no Instagram em 2025 e não sabe nem por onde começar? Quando a gente começa a criar conteúdo, a gente se depara com um monte de regras que a gente tem que fazer na nossa criação. Tem que postar com tal frequência, de tal jeito, em tal formato, em tal rede social. E quando a gente vê, a gente tá submerso nessas dúvidas e mais dúvidas sobre como que a gente deve fazer o nosso conteúdo. E é claro que muitas dessas regras foram feitas com a melhor das intenções, mas assim, quando a gente junta muitas delas, fica difícil mesmo da gente saber o que a gente faz, né? Então a minha intenção aqui é tentar simplificar e enxugar ao máximo esse processo para você saber realmente o que é de fato prioridade e o que é essencial durante a criação de conteúdo. E se a gente não se conhece ainda, muito prazer, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Bora! Então o primeiro ponto de todos é: você não precisa criar conteúdo no seu perfil pessoal, se isso te faz mal. E eu falo isso porque rola uma pressão gigantesca pra gente fazer isso. Porque teoricamente a gente já tem seguidores, teoricamente é mais fácil, teoricamente um monte de coisa. Só que, no fundo, se você não tá confortável, se você não tá se sentindo bem em postar pra um monte de gente que já te conhece, que você conhece, você fica com mais vergonha, com mais tensão, não faz sentido. Porque uma coisa que era pra encurtar o seu caminho vai só deixar mais difícil esse caminho e pode ser que te faça desistir. Então, se essa é uma questão pra você, se você se sente inseguro com relação a postar pra essas pessoas que você já conhece, cria um perfil novo, não tem problema, tá tudo certo. Eu fiz esse movimento, eu criei nos dois perfis, inclusive nesse vídeo aqui eu conto como que foi essa transição do perfil pessoal pro perfil profissional e por que eu fiz essa escolha, né? Hoje eu crio num perfil profissional, que é o Digital Mais Leve, inclusive, vai lá me acompanhar por lá também. Então não se cobre. Eu sei que as pessoas vão falar pra você criar no seu perfil pessoal, mas dá certo sim você criar também no seu perfil profissional. O importante é você saber onde você se sente mais confortável. E a segunda regra que eu quero desmistificar aqui é sobre postar todo dia. Isso é uma coisa que muita gente fala para acelerar seu aprendizado, para você conseguir crescer mais rápido, para você isso e aquilo. Só que qual que é o ponto? Eu não acredito que é algo sustentável no longo prazo. Como que eu acredito que funciona e como que eu implementei aqui? Eu fiz posts todos os dias nos meus primeiros 30 dias de rede social nova, né, de perfil novo. Por quê? Porque assim eu conseguia preencher as fileirinhas do meu perfil, trazer mais clareza para as pessoas que estavam chegando ali, para eu conseguir crescer, ter esse impulso inicial um pouquinho mais forte, sabe? Então eu usei essa estratégia nos meus primeiros 30 dias, mas depois eu deixei mais leve, sabe? Eu postava 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, num ritmo que era saudável pra mim, que era sustentável pra mim. E esses primeiros 30 dias só foram possíveis porque eu fiz um estoque de conteúdos. Eu tava no CLT, eu não conseguia ficar criando infinitamente, né, conteúdos. Então eu fiz esse estoque antes pra garantir que eu ia ter esses 30 dias seguidos para conseguir crescer esse perfil um pouquinho mais rápido no início. Nesse vídeo aqui eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas é uma estratégia que, no meu ponto de vista, essas sprints assim de criação de conteúdo mais intensa, são sprints, são coisas pontuais, são eventos pontuais, não é a regra, sabe? Quando você tá com mais pressa, quando você precisa aprender alguma coisa, quando você precisa ter algum resultado mais rápido, beleza. Mas assim, usar isso como estratégia principal do seu conteúdo é algo muito sofrido, não faz sentido. É algo que vai te exigir demais, especialmente se você não tem equipe, se você trabalha sozinho. E não necessariamente vai te trazer um retorno. Às vezes é mais importante a gente postar com consistência sim, né? Frequência certinha e tal. E analisar os resultados, entender o que deu certo e o que não deu certo, do que sair postando desenfreadamente e não parar pra ver o que tá acontecendo. É mais importante a gente entender, sabe? Então eu prefiro muito mais usar o meu tempo pra fazer análises, pra entender o que tá acontecendo, do que sair publicando ad eterno muitas coisas. A não ser, como eu disse, quando eu tenho algum objetivo maior, quando eu tenho alguma coisa alguma meta para ser resolvida mais rápido, daí eu acabo fazendo isso, mas não é a regra. E o terceiro ponto, que aqui é algo que não é uma desmistificação, mas é algo que é muito importante pra gente criar conteúdo, que é saber por que a gente tá criando esses conteúdos, qual que é o nosso grande objetivo. Sabe o Golden Circle, do Simon Sinek, que eu vou deixar aqui do ladinho? O porquê é o centro, é o X da questão. É por que você vai criar esses conteúdos? Porque você quer ter mais liberdade, porque você quer ter flexibilidade de horários, porque você quer ter um negócio próprio, porque você sonha em ter uma loja. Então qual que é o seu porquê?
Por que você está criando esses conteúdos? Porque quando você tem essa clareza do seu motivo principal, isso te dá forças para passar pelas adversidades que vão existir no caminho. Você pode ter um conteúdo flopado, você pode às vezes demorar mais para entender por que não tá crescendo, ou você pode ter algum comentário que você não goste. Acontece. Vão ter momentos mais difíceis na sua criação de conteúdo e todo mundo passa por isso. Faz parte do processo, ninguém começa no sucesso, né? Então, a gente ter esse porquê muito definido, muito claro na nossa mente, ajuda a gente a passar por todos esses desafios que vêm ao longo do caminho, sabe? Então pensa no seu porquê. Se você quiser, até lê o livro do Simon Sinek, que é muito bom, vou deixar o link na descrição, porque pode te ajudar a entender realmente o que faz sentido você fazer, por que você tá decidido a começar nesse projeto. Depois que você já entendeu qual é o seu porquê, o próximo passo é você entender quem é o público que você tá focando. Então, quem são as pessoas que você vai ajudar com o seu conteúdo gratuito, com os seus produtos, com os seus serviços? O que elas precisam, o que elas esperam de você, o que elas estão dispostas a comprar, o que elas querem consumir. Então, entender essas pessoas é muito, muito, muito importante. E para isso, normalmente a gente faz pesquisas, questionários, conversas, reuniões, análise de clientes anteriores. Então, é uma construção de um conhecimento sobre esse nosso público-alvo. Mas tem uma forma mais rápida e mais fácil de fazer isso, especialmente para quem não tem tanta profundidade ainda sobre quem é o público, quem é a persona, que é com a Digi Mapeadora, que é a minha robozinha de inteligência artificial que te ajuda a mapear essa persona com profundidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. Mas basicamente o que ela te faz várias perguntas estratégicas e específicas e usa a minha metodologia de criação de persona que eu uso nas minhas mentorias, que eu uso nas minhas próprias personas por aqui, pra desenhar a sua persona. E aí com esse mapa de persona em mãos, você pode copiar e colar em qualquer janela de inteligência artificial pra te dar ideias de conteúdo. Você pode colar na sua parede pra você ter sempre ideias de conteúdo, enfim. Tem uma mão na roda pra quem precisa criar conteúdo, e quando a gente tem uma ferramenta como essa, a criatividade nunca vai embora. Então é uma forma muito boa de você criar também. Outra coisa que às vezes a gente é influenciado por esse monte de conteúdo que tem na internet e que acaba se cobrando muito é sobre equipamentos caros. Pra gente começar a criar conteúdo, a gente não precisa de quase nada de equipamento. Isso, normalmente a gente vai precisar apenas de um celular, de um microfonezinho de lapela, né, esses que a gente coloca na blusa, e também de uma janela. É isso, simples assim. E por que eu digo isso? A gente se cobra muito pra ter todas as coisas de ponta quando tá começando. Quando comecei, eu comprei uma Octabox gigantesca, comprei microfones de vários tipos, comprei um monte de coisa, achando que aquilo ia resolver a minha criação de conteúdo. Quando, na verdade, a principal coisa que resolve a nossa criação é o nosso treino, é o nosso aprendizado, é a prática, é botar a cara a tapa mesmo. Então os equipamentos, eles sim, você tem um nível mínimo ali que precisa para poder criar esses conteúdos, né? Não dá para falar que não, mas não precisa de nada muito exagerado, sabe? Inclusive, a tendência atual agora sobre a criação de conteúdo é fazer um conteúdo mais natural, mais orgânico, com cara de sentei aqui e gravei, sem muita produção, porque as pessoas têm associado, isso tem algumas pesquisas, né, de eventos que eu fui, que eles mencionaram isso, as pessoas têm associado altas produções e estúdio e qualidades cinematográficas a propagandas, a conteúdos de venda, a conteúdos, sabe, não espontâneos. Então tem alguns estudos, inclusive, de pessoas que fazem das duas formas para ver o que funciona melhor. E realmente o conteúdo mais cru, mais natural, mais simples, com cara de celular, tem performado melhor em muitas situações. You need to produce more lo-fi content, where you just take out your phone and you just talk. See, that's more authentic. It's more real. It's more relatable. That's the kind of stuff people want. They don't want the content that's highly produced. Ou seja, menos é mais nesse momento, simplifica e foca no seu aprendizado e não nos equipamentos. O que já leva para o nosso próximo ponto, que é testar formatos. É importante demais que a gente teste formas diferentes de criar o conteúdo, não só para entender o que nos deixa mais confortável, mas para entender o que performa melhor, sabe? O que a sua audiência aceita melhor, o que te dá mais resultado. Então, por exemplo, se você está criando vários tipos de carrosséis, vários tipos de Reels, e você identifica que um Reels específico te trouxe muito mais seguidores do que todos os outros conteúdos,
Experimenta repetir essa dose, experimenta criar novos conteúdos com esse mesmo formato, com esse mesmo envelope, para ver se não vai funcionar. Muitas vezes a gente fica só preocupado em fazer e esquece de olhar o que tá funcionando melhor pra gente repetir. É melhor a gente criar um conteúdo que performa do que 10 que não performam, sabe? Então a gente entender realmente quais são esses conteúdos ouro, né, que a gente tem no nosso perfil é muito, muito importante. Então testa bastante e analisa o que tá funcionando e o que não tá funcionando de acordo com seus objetivos. E o próximo ponto também tem a ver com isso. A partir do momento que você identificou quais são os conteúdos que estão funcionando melhor e que você tá gostando de produzir, por que você não coloca um tráfegozinho pago ali nele? Tráfego pago tem muita gente que tem medo desse palavrão, né? Mas ele é muito mais simples do que a gente acha. E aqui eu não tô falando de criar campanhas complexas, de altas configurações no seu gerenciador de anúncios, nem nada nesse sentido. Aqui eu tô falando de turbinar um conteúdo que deu certo, um conteúdo que trouxe seguidores, que deu bastante buzz no seu perfil, né? Bastante engajamento. Turbina ele para ver o que acontece, para trazer mais pessoas, porque você vai, se ele deu certo, você vai criar novos conteúdos naquele formato. Então as pessoas vão chegar e vão encontrar mais conteúdos que elas gostaram. E aí a tendência é que elas vão te seguindo cada vez mais. Então entenda quais são esses conteúdos estrela, esses conteúdos ouro que você tem no seu perfil e turbina um pouquinho, bem pouquinho. O valor mínimo hoje tá mais ou menos R$6 por dia para um conteúdo, então se você colocar, sei lá, 4 dias, vai ser 12, R$24 para você testar e ver como que esse conteúdo vai performar. Se vai trazer mais gente, se vai trazer mais clientes, se vai, enfim, trazer o resultado que você está esperando. Pode ser que valha a pena por aí e é muito simples, é só com o botão diretamente no celular você consegue fazer. E o último ponto é reforçar que flopar é normal. E vai acontecer, acontece com todo mundo, não tem como a gente crescer nas redes sociais sem flopar ou sem ter algum dia de desconforto. A gente tem que, de fato, abraçar o nosso desconforto e seguir um passinho de cada vez, sabe? Entender que hoje pode ter sido ruim, amanhã pode ser melhor. Não é uma linha reta também, né? A gente vai e volta. Mas é entender que faz parte do processo, né? A gente tem essa curva de aprendizado dos nossos próprios conteúdos, aprendizado da nossa audiência, aprendizado das ferramentas, dos equipamentos. Então vai no seu ritmo, vai com calma, que aos poucos você vai conseguindo chegar nos seus objetivos por aí. E vamos fazer um combinado? Eu quero muito saber quem são as pessoas que estão chegando até o fim dos meus vídeos. Então, vou deixar uma palavra-chave, uma palavra secreta aqui pra gente comentar no final de cada um desses vídeos, pra que só a gente saiba o que tá rolando por aqui. E aí você pode colocar ela sozinha num comentário, ou você pode colocar ela escondida dentro de uma frase, um negócio pra ficar mais divertido e um negócio só nosso. Então a palavra desse vídeo é janela. E aproveita também pra trazer dicas de coisas que funcionaram aí pra você na sua criação de conteúdo. Beijo!